Shalom, boa semana para nós, né? Que o Senhor continue nos conduzindo, nos direcionando, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos dando discernimento e vontade de conhecer suas promessas cada vez mais. Que nesse dia, né, o Senhor possa reinar em nossas vidas. E dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos começar por Romanos 7, onde Paulo começa: estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Paulo inicia esse capítulo falando diretamente aos judeus. Apesar das cartas também serem estendidas aos gentios, e Paulo ter sido levantado para evangelizar os gentios, nessa carta, mais especificamente nesses termos, apenas os judeus tinham conhecimento da lei. Quando ele fala nesse domínio, ele está reforçando 3 ensinamentos da Torá: a capacidade que ela tem em despertar o pecado na pessoa, a capacidade de produzir sentimentos de culpa irremediável e suas penalidades, castigo e maldições. Quando ele faz analogia com o casamento e diz que a mulher está livre após a morte do marido, está querendo dizer que ela está livre da lei referente ao marido e não da lei total da Torá. Ela continua tendo que se submeter à lei. A relação do homem com Jesus também é feita através da morte. O velho homem morre em Cristo, ficando livre do legalismo da lei, né? E passa a viver o novo em Cristo, o novo de Deus, dando frutos para Deus, enquanto que o pecado dava frutos para a morte. Quando ele diz que quando estávamos na carne, ele se refere ao velho homem. E carne não é só a parte física, também se refere aos pensamentos, sentimentos e emoções que o homem estava antes de ser alcançado por Jesus, né? Antes de ser salvo por Jesus. Porque agora, estando ela, a carne, né, em Cristo, ela é uma nova criatura. Ela é guiada pela novidade do Espírito. Isso é, pelo Espírito Santo. E essa novidade vai libertá-la dos velhos conceitos da lei. Carne quer dizer homem, né? A lei opera em nós após a morte, a luta da carne com o espírito. Então Paulo começa declarando que a lei não é pecado, mas que através dela o homem é conscientizado, através das regras que estão lá na Torá, né? Que ele está se referindo à Torá. A lei é de Deus e ela é santa. A lei não tem poder de libertar o homem. Ele só é liberto por Jesus Cristo. Ela pode iluminar o homem e trazer à consciência o que o homem deve fazer para se santificar. Hoje é a Bíblia que é essa luz, não é? A Bíblia por si só, ela não tem o poder de libertar o homem, mas os ensinamentos que estão nela contidos pode trazer à consciência do homem a diferença do que é pecado e do que é servir a Deus. Essa luz para aqueles que são justificados em Cristo, ela é a verdade. Quando o homem conhece a lei, ele vai se enquadrando e fazendo acerto, buscando assim a santificação. Por isso, nós orientamos a pessoa sempre a ler a Bíblia. Leia, mesmo que você não entenda, leia, porque a Bíblia, a leitura da Bíblia, ela tem o poder da luz entrar na nossa alma, no nosso espírito e trazer entendimento. A gente não percebe, né? Mas essa leitura, ela vai nos lavando. Paulo declara que mesmo ele sendo um conhecedor da lei, um cristão proclamador da palavra, praticante da palavra, seguidor de Jesus, o pecado não o abandona. E ele vive numa guerra constante para se manter reto. Uma guerra carne e espírito, porque a carne quer uma coisa e o espírito quer outra, né? Lembrando que o homem é espírito, que tem uma alma e que vive dentro de um corpo. Ele pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? Um tormento que ele devia viver constantemente, né? E ele dá graças a Deus por Jesus, no sentido de gratidão, dando a entender que Cristo é quem vai livrá-lo. Em 2 Coríntios 12, depois você veja lá, Paulo fala do espinho na carne que tinha e quando ele pede a Deus para livrá-lo, ao que Deus responde a ele que a sua graça lhe basta, não precisa de nada mais, só a graça de Deus. Coloquei essa passagem do espinho só para mostrar que apesar de Paulo ser espiritual, sofria também com o pecado,
e com esse espinho que não sabemos o que era, mas nós só sabemos que era um espinho que incomodava ele, tanto que ele pede a Deus para livrá-lo desse espinho, né? E se Paulo, que foi o grande homem que até hoje a gente aproveita do legado que ele deixou, imagina nós, né, que estamos caminhando, que estamos começando, que ainda estamos assim, engatinhando, né, buscando o Senhor. Imagina as nossas fraquezas, né? Mas em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. E como Deus não faz acepção de pessoas, se a gente perseverar, nós vamos conquistar também. Tá bem? Daqui a pouco a gente fala do 8.